Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso bendito Salvador, em nome de Jesus, meu Senhor, nos ajoelhamos para agradecermos por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. Agora queremos, Senhor, darmos continuidade ao estudo da Tua Palavra, a mensagem que o Senhor enviou em 1888 por intermédio dos Teus mensageiros. Pois conceda-me graça, Senhor, e também conceda, Senhor, misericórdia ao Teu povo, à Tua igreja, para que possa atentar para essas mensagens e ser despertado para a mensagem de misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Olá, irmãos, paz e graça seja com os meus prezados irmãos e amigos. Sou muito grato ao Senhor nosso Deus por conceder-me esse grande privilégio de transmitir Sua palavra. Eu convido a todos os meus irmãos e amigos que se inscrevam no canal Despertar em 1844. É um canal que vem trazendo informações com respeito à salvação eterna, às 3 mensagens angélicas. São mensagens simples, mas são mensagens poderosas, mensagens que vêm para despertar o povo de Deus nesses últimos dias. Nós iremos dar continuidade no estudo que iniciamos com o tema Jones e Wagner e a natureza humana de Cristo. Dentro da leitura dos 2 livros, o Cristo e Sua Justiça, e esse outro, o Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã. As mensagens que Deus enviou por intermédio dos seus mensageiros. Então nós iremos ter uma análise, fazermos uma análise para que venhamos entender realmente que mensagem Deus enviou àqueles homens com respeito à natureza humana de Cristo. Pois qualquer mensagem com respeito à natureza humana de Cristo que venha divergir daquilo que está escrito no livro O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã, Cristo e Sua Justiça, Cartas aos Romanos, Comentário de Gálatas, o Concerto Eterno e os seus sermãos, pois é fogo estranho, não é a palavra de Deus. Se qualquer organização, qualquer ministro, qualquer mensageiro tiver vos apresentando qualquer mensagem com respeito à natureza humana de Cristo, que venha divergir com essas mensagens de Jones e Wagner, pois seja ela anátema, pois não é de Deus, é maldição para você, meu querido irmão. Então nós iremos ler a palavra do Senhor, e digo mais uma vez, para aqueles que têm meios financeiros e têm boa vontade, para que venham publicar os livros, venham colocar esses livros na mão do verdadeiro povo de Deus, de sua igreja, para que eles possam conhecer a doçura dessa mensagem que Deus enviou por intermédio dos pastores Jones e Wagner. O título do capítulo é A Lei da Herança. Ele inicia, e o verbo se fez carne. Logo após ele cita Gálatas 4, versos 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Aí ele cita Isaías 53, versos 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí ele comenta, vemos que no seu nascimento de mulher, Cristo alcançou o pecado na origem da sua entrada para este mundo. E que tinha de nascer de uma mulher para poder fazer isto. Também foi posto sobre ele a iniquidade dos pecados atuais de todos nós. Lembremos que a revista, a Igreja da Reforma, ela diz na sua revista, nos seus pontos de fé, que Jesus Cristo, ele foi tentado somente por fora. Ele não foi tentado de dentro para fora. Ela diz assim, que nele não havia má propensão para pecar, mas que foi tentado de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, nós estamos vendo como é uma doutrina, é um fogo estranho, não está se harmonizando com a mensagem que Deus enviou por intermédio de seus mensageiros. Por conseguinte, todos os pecados deste mundo, desde o seu início até o fim, foram postos sobre ele. Ambos,
O pecado como é em si próprio, e o pecado como é quando é cometido por nós. O pecado na sua tendência e o pecado na ação. O pecado como está hereditariamente em nós, não cometido por nós, e o pecado como é cometido por nós. Somente assim podia ser o que podia ser posto sobre ele. A iniquidade de nós todos. Somente pela sua própria sujeição à lei da herança, podia ele alcançar a medida inteira e verdadeira do pecado. Sem isto, não podia ser posto sobre ele os nossos pecados realmente cometidos, com o castigo e a condenação pertencente a eles. Mas, além disto, há em cada pessoa de muitas maneiras a tendência de pecar. É dado de geração atrás. Tendência essa que ainda não culminou no ato de pecar, mas a qual está sempre existente. E quando se oferecer uma ocasião, surgirá o pecado realmente cometido. O grande pecado de Davi é uma ilustração disto. Para nos livrarmos do pecado, não é suficiente que sejamos salvos dos pecados realmente cometidos, mas devemos ser salvos de cometer outros pecados, diz o pastor Logan. Então ele entende que salvação é a salvação dos pecados passados, dos pecados futuros. Salvação, de acordo com a mensagem de 1888, é uma pessoa ser salva de cometer pecados futuros. E para que isso possa realizar, tem que ser combatido e conquistado essa tendência hereditária de pecar. Devemos possuir o poder que nos guarda do ato de pecar, um poder para conquistar essa tendência hereditária em nós. Então aqui está a compreensão que Deus enviou a cada um de nós do que realmente é vitória sobre o pecado. Todos os nossos pecados realmente cometidos foram postos sobre ele, imputados a ele, de maneira que a sua justiça possa ser posta sobre nós, possa ser-nos imputada. A nossa tendência de pecar foi posta também sobre ele, na sua encarnação e no seu nascimento de uma mulher, com a mesma carne, o mesmo sangue como temos nós, para que a sua justiça possa ser realmente manifestada em nós, na nossa vida diária. Então a justiça de Cristo deve ser imputada a cada um de nós, assim como as nossas tendências para o pecado foi imputada na sua carne. Assim combateu ele o pecado na carne, assim como na mesma natureza que eu e você temos, com as mesmas tendências que viemos a este mundo, com as tendências hereditárias. Como já explicamos em vários vídeos, tem duas tendências para pecar, dois tipos de paixões: as paixões herdadas e as paixões cultivadas. Tendências herdadas e tendências cultivadas. Jesus Cristo, ele teve as tendências herdadas. Assim combateu ele o pecado na carne, que tinha tomado e sofreu sobre o mesmo, como está escrito: Deus enviou o seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa e para o pecado, condenando o pecado na sua carne, e também porque ele é a nossa paz. Na sua carne desfez a inimizade. Então, na sua carne, ele mostrou que é possível, através do poder de Deus. Exatamente como os nossos pecados realmente cometidos lhe foram imputados, para que a sua justiça possa ser-nos imputada. Assim, o seu combate e a sua conquista na carne, com as tendências de pecar, está bem claro aqui, habilita-nos nele
e ele em nós, de combater e conquistar na carne esta mesma tendência de pecar. Então, se ele não tivesse vindo como eu vim ao mundo, então ele não seria apto para me socorrer, para ser tocado pelos meus sentimentos. Ele não seria a escada de Jacó. Ele não teria vindo ao fundo do poço. Ele não teria condições de me tirar do fundo do poço do lamaçal do pecado. É isso que Satanás quer que você creia, meu irmão. Que você aceite o vinho de Babilônia, que hoje está sendo pregado por todas as lideranças de todas as igrejas. E assim como Jesus manifestou justiça nessa mesma carne, nós também manifestaremos. Assim como ele manifestou justiça nessa mesma carne que eu e você temos, na mesma natureza, nós também iremos manifestar. Por quê? Porque ele já demonstrou. E Apocalipse capítulo 18 diz lá que a terra será iluminada pela glória de Deus através dos seus servos aqui na terra. Diz mais. E por causa dos nossos pecados realmente cometidos, por causa dos pecados do passado, que a sua justiça nos era imputada, assim como os nossos pecados lhe foram imputados. E para guardar-nos do pecado, é-nos comunicada a sua justiça, a nossa carne. Assim como a nossa carne, com a sua tendência de pecar, lhe tinha sido comunicada. Assim é ele o Salvador perfeito. Louvado seja Deus. Então essa foi a mensagem que Deus enviou por intermédio do pastor Jones Wagner. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Esse aqui é o Evangelho Eterno que Deus enviou, que tanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia como a Igreja Movimento de Reforma desconhece, os seus membros desconhecem essa mensagem. Coitado e muito coitado dessas pessoas. Ele salva de todos os pecados realmente cometidos e salva igualmente de todos os pecados que podemos cometer no futuro, se vivermos longe dele, longe do pecado. Se ele não tivesse tomado a mesma carne e o mesmo sangue, com a sua tendência de pecar, como os filhos dos homens, onde podia então haver uma filosofia ou razão, seja qual for a sua genealogia, como está dada nas Santas Escrituras? Ele era descendente de Davi, de Abraão, de Adão, e pelo nascimento de uma mulher, voltou até Adão, ao começo do pecado neste mundo. Nesta genealogia, há Joaquim, o qual foi pela sua maldade enterrado na sepultura de jumento, e arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Manassés, que fez com que Judá fizesse pior do que os gentios, Acaz, o qual fez Judá nu e transgrediu excessivamente contra o Senhor. Jeroboão, que nasceu de Salomão, após este se ter voltado do Senhor. O próprio Salomão, que nasceu de Davi e Betseba. Há também Ruth, a Moabita, Raabe, tanto como Abraão, Isaque, Jessé, Asa e Josafá. Ezequias e Josias. Os piores tanto como os melhores. E as ações más dos melhores estão descritas tanto como as boas. E nesta genealogia toda há dificilmente um do qual não seja mencionado alguns atos errados. Foi então no fim dessa genealogia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi no fim dessa genealogia que ele
nasceu de uma mulher. Foi uma linha de descendente destes que Deus enviou o seu próprio Filho, na igualdade da carne pecaminosa. E uma tal descendência, uma tal genealogia, significou alguma coisa para ele, como faz para qualquer outro homem sob a grande lei, visto que as iniquidades dos pais são visitadas nos filhos até a terceira e quarta geração. E isso significou tudo para ele nas terríveis tentações do deserto, tanto como em todos os caminhos durante sua vida na carne. Por conseguinte, tanto pela herança como pela imputação, foi ele carregado com os pecados do mundo. E apesar de estar carregado com estas mesmas desvantagens, passou triunfantemente sobre a terra, onde não havemos qualquer sombra de desvantagem. O primeiro pá caiu. Pela sua morte, pagou o castigo de todos os pecados realmente cometidos. E por isso pode justamente conceder a sua justiça a todos os que queiram receber. E condenando o pecado na carne, aboliu a inimizade na sua carne. Livra ele do poder da lei da herança. E pode assim em justiça comunicar a cada alma que o receba a sua divina natureza e seu poder de se elevar sobre esta lei e de guardá-la. Então, Deus, ele está desejoso de realizar na última geração aquilo que ele realizou na pessoa de Jesus, nascido de mulher. O mesmo que ele realizou na vida de Jesus, ele deseja realizar. Jesus Cristo veio com a mesma natureza, com as mesmas tendências que vem em todo ser humano. E ele agora quer demonstrar através de sua justiça o que ele realizou na vida de Jesus. Então, ele quer fazer morada em cada um de nós. É neste sentido que está escrito: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de quê? Filhos. Gálatas 4, versos 4. Então, Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, irmão de Jesus. Seremos participantes da natureza divina. A natureza divina vai fazer morada em nós. E essa natureza divina vai realizar em nós aquilo que Deus realizou há 2000 anos atrás. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele é a nossa paz. Na sua carne desfez a inimizade, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, no ventre de Maria, Deus Pai, ele criou uma nova raça. Ali surgiu uma nova raça. Uma nova raça surgiu no ventre de Maria. Uma nova raça surgiu no ventre de Maria. Jesus Cristo, ele é o representante, o nosso representante, o representante de uma nova raça. Esta é a compreensão que Deus deu àqueles mensageiros. Por conseguinte, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados.
A tentação vinda, quer de dentro ou de fora, ele é o perfeito escudo contra tudo isto. E assim salva positivamente todos que se achegam a Deus através dele. Que Deus mandou o seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa, que Cristo tomou a nossa natureza tal e qual como ela é, na sua impiedade e degeneração, que Deus morou constantemente com ele e nele, tendo ele esta natureza, é uma demonstração de Deus para todos os povos e para sempre. Que não há nenhuma alma tão carregada de pecado ou tão perdida que Deus não queira de boa vontade morar com ela e nela, que a queira salvar disto tudo e conduzi-la no caminho da justiça divina. Então, é tão certo, é o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Amém e amém. Então, que Deus seja louvado. Aqui, nós, através dos 2 capítulos desses 2 livros, Cristo e sua justiça, e o caminho consagrado para a perfeição cristã, nós chocamos o ensinamento tanto da Igreja Adventista do Sétimo Dia como da Igreja Movimento de Reforma. Como as duas estão erradas, como as duas estão proclamando um evangelho chamado H. Por que H? H era uma escrava que Sara aconselhou Abraão tê-la como mulher. E H teve um filho que se chamou Ismael, que era um escravo, filho de uma escrava. E a Bíblia diz, lança a escrava e seu filho para fora. Então, o evangelho que hoje a Igreja da Reforma com a Igreja Adventista estão pregando é um evangelho chamado H. Que as pessoas convertidas são chamadas de Ismael. É um evangelho falso, um evangelho que não transforma, que não dá esperança, que não dá poder. É um evangelho falsificado. Que Deus assim nos conceda a graça do Espírito Santo para que nós possamos, com os olhos bem aguçados, alcançarmos a misericórdia de Deus. Obrigado por todos. Convido a todos que acessem e que se inscrevam no canal Despertar em 1844. E ali está disponível material, palestras, que é para a minha e para a tua salvação. Que Deus assim nos abençoe. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, no nome santo de nosso Salvador Jesus Cristo, que o Senhor enviou a este mundo com a minha natureza, com a natureza de todos nós, com a natureza caída, com todas as paixões herdadas das quais todo ser humano vem a este mundo. Obrigado por essa grande esperança, por esse grande incentivo, Senhor. Obrigado porque a escada de Jacó me alcançou. Abençoe para que essa mensagem desperte o teu povo. Ajude para que os orgulhosos venham, Senhor Deus, ser mansos e humildes. Venham abater seus orgulhos para que possam crer na verdade. Porque a palavra diz, a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Amém.